Meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Resenha Cop, dentro do programa de educação política do Sistema OCB Rio de Janeiro, hoje com um grande amigo, não amigo só meu ou amigo das cooperativas, eu acho que amigo de todos nós que somos cooperativistas no Rio de Janeiro, Paulo Ramos, deputado constituinte, muitos mandatos como deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, federal também, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, um grande amigo. Candidato a prefeito de Belfor Roxo. Candidato a prefeito da minha cidade, Belfor Roxo, há muitos anos atrás. Ele de Teresópolis. Mas uma pessoa que tem uma história com relação à vida política do Brasil extremamente interessante, extremamente bonita. E uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande porque foi presidente da nossa frente parlamentar do cooperativismo durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. O primeiro, inclusive, o cara que fundou a frente parlamentar aqui no Rio. E o Paulo é o que tem a maior produção legislativa para o cooperativismo no estado do Rio de Janeiro. Então, a Abdu está comigo há muito tempo aqui no cooperativismo e a gente sempre foi muito bater na porta do Paulo para pedir ajuda. Paulo, salva a gente aqui, tem esse problema. Tem cooperativa aí que hoje só existe porque o Paulo... Na verdade, eles são os autores da lei. Eu fui apenas um instrumento. E com a Maíra aqui, que é a nossa professora lá do FRJ, da área de ciência política, e que está aqui muito para botar a gente na linha, Paulo. Né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Constituinte, como é que a gente chegou ao Brasil contemporâneo político de hoje, né? Como é que essas coisas que acontecem hoje foram construídas, porque o Paulo é uma pessoa que vivenciou isso na prática, lá dentro do parlamento, num dos momentos mais importantes da nossa história como nação, que foi a construção da última Constituinte, da última Assembleia Constituinte Nacional, né? Que é importante, né, deixar claro que ser constituinte não é igual ser deputado. É verdade. Normalmente, né? É construir um país, é construir toda a base e a partir dali é que vai se legislar. Hoje quem legisla segue a Constituição. Mesmo que possa alterar um pedacinho, não pode alterar tudo. Mas naquela época esse grupo tinha o poder de fazer escolhas e a gente vai falar um pouquinho sobre essas escolhas e o porquê dessas escolhas, o porquê a gente não é de um jeito, é de outro. É o seguinte, Paulo, o jogo ia começar. Vocês estavam escrevendo ali as regras. Inicial. Não, eu acho importante a gente pontuar o que é uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte é um corpo de deputados que vai redigir a Constituição. Essa Assembleia ela pode ser originária, né? Eles podem ser eleitos apenas para fazer a Constituição ou, como foi o nosso caso, eles já eram deputados e foram aproveitados para cumprir dupla função, ser deputado nas regras ordinárias e construir algo extraordinário, que é uma Constituição. Paulo, por favor, se presente, meus amigos. Embora eu acho que todo mundo conheça você, mas por favor. Bom, Paulo Ramos, você já teve a oportunidade de falar a meu respeito em relação ao cooperativismo. Mas eu digo com alegria que eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar, aqui do estado do Rio de Janeiro. E falo isso num momento em que a segurança pública tem sido uma das principais preocupações da população, a partir do entendimento de que sem segurança fica muito difícil desenvolver qualquer outra atividade ilícita. Então, aproveito e mando um abraço para os meus companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também. Então, deixa eu começar te perguntando, Paulo, como é que você foi parar na política? E vou dizer, então... Também... E qual é o desafio de ser um membro das Forças Armadas, um militante do MDB, de oposição à ditadura militar, tudo isso ao mesmo tempo? Não Forças Armadas apenas, né? Da Polícia Militar, que vamos dizer que dentro da lógica das Forças Armadas era a de ponta, né? Nesse braço mais civil. Isso oriundo do primeiro conjunto habitacional da Era Vargas, o IAPI de Realengo. Então ali também não só tive a minha infância, a minha adolescência, meu início de juventude, mas tive também uma espécie de formação política, convivendo com os trabalhadores a partir da superação do período Vargas. Depois da última guerra, que também houve uma Assembleia Nacional Constituinte, então eu fui criado num ambiente em que os trabalhadores estavam buscando e avançando para que tivessem um protagonismo na participação das decisões políticas do projeto nacional. Mas, obviamente, com todos os direitos, com as garantias, com tudo que veio da Era Vargas.
não só a CLT. Então eu tenho essa... E fui militante político. Eu era oficial da Polícia Militar e posso dizer isso hoje com toda a responsabilidade, que eu tinha uma atuação política na resistência democrática, mas a minha atuação era na clandestinidade, que não era impossível, naquele momento, assumir posições. Eu tinha minhas tarefas e as cumpria, né? Então, o meu caminho natural, empurrado pelos próprios companheiros da corporação para a atividade política, porque eu reivindicava, organizava, mobilizava, presidia o clube de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eu era um militante buscando melhores condições de vida e de trabalho para os militares estaduais. Então isso me deu na corporação ou nas corporações uma projeção. Uma classe que não pode ter sindicato. É isso. Na verdade, me deu uma projeção que me levou à Assembleia Nacional Constituinte, obviamente, pelo MDB. Então, eu fui eleito para a Assembleia Nacional Constituinte pelo MDB. Eu não gosto muito de falar currículo, não, sabe? Porque diz assim, qual é o currículo de um trabalhador? Fulano é um excelente mecânico. O fulano é de confiança. Acabou o currículo ali. Deputado, você pode explicar para a gente um pouco como é que se constrói uma democracia? Porque a gente tinha um regime ditatorial e a Constituinte tinha a intenção de construir instituições democráticas. Quais são os pilares dessas instituições democráticas? Deixa eu só fazer uma interrupção, Maíra, para explicar para quem está fora, porque o pessoal novo não vivenciou isso, né? MDB era o partido de oposição à ditadura naquele momento, né? A gente tinha uma Arena que representava a ditadura ali, o poder estabelecido, e o MDB era o grande elemento político de contraponto, né? A resistência democrática mobilizou a sociedade brasileira em torno de duas bandeiras, anistia e constituinte. A constituinte era a ruptura com o regime e o estabelecimento das novas bases democráticas para a organização da sociedade, para a condução da economia, enfim, a partir das liberdades, as liberdades democráticas. A participação popular. Eu acho que é isso que a gente popular. tem que pontuar, porque tem muita gente hoje em dia que fica com uma nostalgia da ditadura, porque não diz que viveu, nem não teve sabe ditadura, o que é né? Era revolução. Não sabe o que é ditadura. Então eu acho que a gente está aqui uma oportunidade de ter alguém que vivenciou a ditadura e construiu as bases da democracia, para explicar bem o que é essa mais diferença. Do que isso, né? Alguém que era militar numa época que houve ditadura, né? E tinha sua relação com os militares e proximidade, e ao mesmo tempo não concordava com a forma com que foi feito, né? Tanto é que lutava aí pelo restabelecimento da democracia. E eu acho que também uma resposta que precisa dar é: teve ditadura ou não teve? Pelo menos para os mais jovens aqui que estão tentando reescrever a história, né? Embora hoje estejamos passando por um momento em que procuram negar a existência da ditadura, mas não há nenhuma dúvida de que houve uma ditadura no Brasil, não é isso? Que fechou o Congresso Nacional. Eu sou historiador, né, Paulo? Assim, quanto os fatos, não há argumentos. Claro. Quem declarou que havia uma ditadura foi o próprio vice-presidente numa sessão para estabelecer o AI-5. Ó, se a gente fizer isso aí, a ditadura não tem como dizer que não é. Assim, não tem discussão com relação a isso. Né? Mas hoje está se relativizando. E eu acho que é legal o Paulo falar como era esse dia a dia, como foi e porque isso, e como era ser militar nesse período e ao mesmo tempo exercer sua busca pela democracia, porque isso é um contraponto um pouquinho diferente até da maioria, né? Não dá nem para dizer que não, porque isso era alguém comunista ou coisa do tipo. Estou falando de um militar, né? Não, se nós buscarmos na história, aproveitando o nosso historiador Vinícius, eu quero até agradecer já a alegria de me proporcionar esse debate, né? É muito bom para mim, né? O OCB me homenageia, né? Me trazendo para esse debate. Mas o golpe foi dado exatamente para romper com um processo. Mas era um processo fundado num projeto nacional. Sim. Existia um projeto de país, existia a definição clara dos setores estratégicos da economia, a legislação trabalhista, os próprios empresários prestigiados nos seus projetos, e havia a liberdade.
Então, muitos que participaram da destituição do presidente João Goulart, que participaram do golpe com um argumento falacioso: acabar com a corrupção, acabar com a subversão e garantir a realização das eleições diretas em 65. Aliás, foi o primeiro obstáculo colocado na trajetória do Leonel Brizola. O golpe foi dado, uma das razões, para não chegar a 65 com o Brizola candidato à presidência da República. Cunhado não é parente, Brizola é presidente. Chegaram até a dizer que Brizola estava inelegível, que era cunhado do presidente da República. Mas algumas figuras importantes que apoiaram o golpe, a começar pelo presidente Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, que era uma das lideranças do campo conservador, o próprio Ulisses Guimarães, eles apoiaram o golpe, acreditando que o golpe era para garantir a realização das eleições diretas de 65. Quando veio o ato institucional número 1, que acabou com tudo praticamente, eles quiseram criar a frente ampla, que era Juscelino, Jango e Lacerda, porque eles foram caçados. Quando eles viram que houve o golpe dentro do golpe, eles foram caçados e tentaram organizar um movimento para o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. O pessoal não entende que havia, na verdade, duas linhas ali, né? Uma linha que, embora tenha feito a tomada do poder, queria efetivamente levar a uma redemocratização logo em seguida, e uma linha que é a chamada linha dura, que assumiu o poder, que queria prolongar o processo ditatorial. Assim. Não foi um processo, não tinha uma coesão total naquele processo, naquele momento, né? E é bom que a gente entenda também, Paulo, que quando a gente fala que o projeto de país foi quebrado com o golpe de 64, também foi quebrado com o Geisel quando ele era militar, que ele estabeleceu um projeto de país. Claro. Um projeto nacionalista também. Aí o discurso foi a redemocratização. A gente precisa tirar esses caras daí, porque agora estão querendo fazer o que os outros iam fazer. Toda vez que a gente tem um projeto de país, é uma intervenção para a quebra desse processo. A força. Aliás, e a gente agora de novo está vivenciando um início disso, né? Com os Estados Unidos. Usando uma expressão que é muito corrente, né? A classe dominante vem procurando, né, utilizar instrumentos para a realização dos seus interesses, obviamente contra o conjunto da sociedade, né? A acumulação capitalista. Mas eu não sei se já ficou claro para quem está assistindo a gente o que diferencia nitidamente um regime ditatorial de um regime que não é só democrático, ele é democrático e liberal. Ou seja, ele não é um regime apenas da vontade da maioria, como é a democracia, mas ele também pressupõe algo que não tinha na ditadura, que é uma divisão bem estabelecida entre poderes, com uma relativa autonomia entre os três poderes e uma obrigatoriedade de um devido processo legal, ou seja, das autoridades estarem amarradas a um conjunto de instituições e procedimentos. Não, a supressão das liberdades públicas e individuais. A questão a cassação, inclusive, da existência dos partidos políticos, o fechamento do Congresso Nacional, eleições, não tendo eleições para presidente da República, eleições para governador, as capitais, as instâncias hidrominerais foram encontrando formas de eliminar a participação, impedir, inclusive, a organização do povo, o fechamento dos sindicatos, as perseguições, as prisões, as torturas, os banimentos, as cassações, os exílios, a ditadura, a mão pesada, né? Ainda temos aí muitos brasileiros que estão desaparecidos, aí, os familiares sofrendo. Então, a ditadura é a supressão da própria condição humana. Pô. A ditadura é a expressão maior da desumanização em todos os seus aspectos. O ser humano, né? O ser humano oprimido e com dificuldades de realizar os seus direitos ou de manifestar a sua vontade. Mas isso o povo foi se organizando, resistindo, caminhando, levou muitos anos. Custou muitas vidas. E o resultado foi a Assembleia Nacional Constituinte. Era o rompimento com um modelo e as bases para a construção de outro. Eu tive a alegria, né, de estar lá, não é? E digo uma coisa, eu fui o único
policial na Assembleia Nacional Constituinte. E era policial militar. Mas não existiu nenhum outro. Único. Eu digo isso até para os meus companheiros, né? Que às vezes não tem essa percepção, né? do que significou a minha presença ali no debate das questões ligadas à própria segurança pública. Claro que eu falo isso com muita alegria, não é? Que eu sempre fui militante. Eu nunca fui midiático, mas eu sempre fui militante. E aqueles que conviveram comigo na Assembleia Nacional Constituinte sabem como foi a minha atuação. E dos 49 constituintes do Estado do Rio de Janeiro, 46 deputados federais e 3 senadores, hoje só tem 15 e 16 vivos. Todos já. E quando fala na Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva, eleita para fazer a Constituição, mas houve a Comissão Afonso Arinos na tentativa de ter uma Assembleia Nacional uma Constituinte elaborada, mas para ser aprovada depois, mas previamente aprovada. Quer dizer, e tudo isso também serviu de subsídio. A Comissão Afonso Arinos não teve o seu trabalho desprezado. Houve muita atenção a tudo aquilo que foi tentativa. Mas a conclusão melhor é que uma Assembleia Nacional Constituinte tinha que representar a vontade popular. Então, e uma Assembleia que influenciou efetivamente a vida política até agora, né, Paulo? Você foi ali contemporâneo de Lula, de Florestan Fernandes, de Ulisses Guimarães. Olha lá, a representação política que tinha essa Assembleia naquele momento. Afonso Arinos, Ulisses Guimarães. Né? Aqui do Rio de Janeiro, eu tenho que dizer, né, meu diletíssimo amigo Arthur da Távola, o Jamil Haddad, a própria Benedita da Silva, um dos mais jovens constituintes, Edmilson Valentim, que são os é verdade, alguns não estão mais aí, e outros, Nelson Carneiro, olha aí. Quando eu vejo a representação, né? Nem vou falar isso aqui, porque eu vejo a representação hoje no Senado, eu me lembro dos senadores do Rio de Janeiro com os quais eu convivi, pô. Assim, a dimensão, né? Não só a dimensão política, a dimensão humana, a dimensão intelectual, os compromissos. Então, eu acho que a gente podia aproveitar esse momento para falar dos principais pontos que foram discutidos na Constituinte, né? Primeiro, a gente definiu que a forma do nosso Estado não ia ser unitária, ia ser uma forma federativa. Depois a gente foi escolher o sistema de governo. E aí foi um debate muito acalorado entre presidencialismo e parlamentarismo. Por fim, definir como é que ia se organizar o processo eleitoral. Definição do sistema eleitoral. O plebiscito não saiu na hora, saiu muito depois. Acho que a gente podia falar um pouco desses pontos para explicar o que é cada um, o que se manteve, o que mudou, como é que isso foi discutido, quem defendia o que naquela época. Bom, primeiro, a Constituição foi elaborada em várias etapas, foi organizada em comissões temáticas para a cada tema, né? Mas dizer, eu não quero perder a oportunidade, né, que, e hoje é uma palavra muito usada, né, no artigo 1º da Constituição, que fala que é uma república federativa, Estado Democrático de Direito, vem princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental que está na Constituição é a soberania. Não a soberania simplesmente epidérmica, mas a soberania. E quais eram os dispositivos na Constituição que garantiam a soberania? O primeiro é a própria participação popular, para garantir a soberania. Mas na ordem econômica, monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, então nessa confusão de terras raras, né? Não era estatização do subsolo, era nacionalização. Só a empresa brasileira de capital nacional poderia explorar o nosso subsolo. E o Estado também. Imaginar, né, que... Eu falo da Constituição com algum sofrimento, porque nós não conseguimos regulamentar a Constituição. Não conseguimos. A Constituição foi promulgada, aliás, aquele belíssimo discurso do Ulisses Guimarães, quando ele, olhando nos olhos do senhor
presidente da República, José Sarney, ele falou: tenho ódio à ditadura, tenho nojo de ditadura. Aliás, eu digo que quem quiser olhar o filme, olha. Que é bom que se entenda, né, Paulo? A ditadura é ruim, independente do aspecto político dela, ideológico. Direita ou de esquerda, ditadura é ditadura. Sabe o que eu digo? E tem as duas no mundo. Porque passa de vez em quando. O presidente José Sarney não conseguiu jurar a Constituição com a mão pro alto. Ele tremia e a mão caía. Ele não conseguiu jurar a Constituição. Às vezes ele não conseguiu jurar. Por isso que ele não conseguia cumprir também. Que ele já tinha compromisso com o não cumprimento. Ele já tinha compromisso com o não cumprimento. E é preciso. Para quem não lembra, o José Sarney é um acidente, né? Para quem é historiador. Para quem é historiador, para quem dá aula de política, não é isso? Cientista político, Maíra é cientista política, para dizer o seguinte: por que a Constituição não foi regulamentada? As pessoas não sabem, não é que não saibam, isso não é abordado. Houve uma discussão muito grande na Constituinte a diferença entre decreto-lei e medida provisória. E foi uma discussão assim muito acirrada. Decreto-lei que é um oriundo lá do processo anterior da ditadura. Eu me lembro de um deputado... É o poder soberano do presidente de dizer, ó, isso aqui agora tem força de lei, né? E a medida provisória, por sua vez, é elaborada pelo presidente, mas precisa ser votada pelo Congresso. Esse é um bom ponto para a gente diferenciar. Ditadura, o presidente escolhe e vale. Amanhã todo mundo tem que pintar o cabelo de verde. Se não pintar o cabelo de verde, vai ser preso. O presidente elabora, mas o Congresso tem que promulgar. Né? Qual é a diferença entre um e outro? Não é isso? Primeiro é que a medida provisória... Eu me lembro de um deputado de Pernambuco, já faleceu, um grande companheiro, Egídio Ferreira Lima. Ele defendeu ardentemente a medida provisória. Ele dizia: precisamos de um instrumento, dotar o Poder Executivo de um instrumento para situações de emergência e relevância. Então está lá na Constituição. Relevância e urgência. Tanto que quando se vota uma medida provisória, primeiro se vota a admissibilidade, se é relevante e urgente. Como é que o presidente José Sarney inviabilizou a regulamentação da Constituição? Utilizando abusivamente das medidas provisórias. Uma medida provisória tinha preferência legislativa para a votação. Nós não conseguimos regulamentar a Constituição, porque nós ficamos votando, fomos sendo atropelados pelas medidas provisórias. Pô. Diferentemente do decreto-lei, ela entra em vigor, mas perde a sua validade depois de 60 dias, caso não seja apreciada pelo Congresso. Diferentemente, ela vigora se o Congresso não apreciar. O decreto-lei o Congresso nem apreciava. Mas só para situações de relevância e urgência. Tem medida provisória até para decidir campeonato de futebol, pô. Não é que o futebol não seja relevante, não é? Mas... Não é o instrumento adequado, né? Mas, então, o uso abusivo da medida provisória. Eu me lembro que o Congresso Nacional se organizou para regulamentar a Constituição, com as comissões formadas, com os parlamentares indicados para as comissões, e não conseguimos regulamentar a Constituição. Me lembro que o velho Ulisses Guimarães dizia: o nosso compromisso com a nação é entregar a Constituição regulamentada. Não conseguimos. O ano seguinte, de 88, saiu a Constituição. O ano de 89 era para concluir a regulamentação dos dispositivos que estavam na Constituição, na forma da lei que dizia. Né? Até para o pessoal entender, Paulo, assim, o conjunto de leis, o conjunto de regras está na Constituição. Como é que se aplica esse conjunto é a regulamentação, né? Dizer que todos os demais presidentes... A medida provisória virou uma coisa banal, corriqueira, e rotineiramente as medidas provisórias são inconstitucionais, que a quase totalidade não tem relevância e nem urgência. Também é uma forma do Executivo atropelar a competência do Poder Legislativo. Dentro da Constituição, a gente tem uma coisa chamada sistema de freios e contrapesos. São 3 poderes, cada poder freia e equilibra o outro. Só que existem alguns elementos
que hoje estão no limite, né? O problema é esse, você usa no limite, assim como a medida provisória leva para o executivo um poder de legislar, né? E por falta de uma regulamentação, por falta desse limite do poder, você acaba tendo uma substituição do executivo do legislativo pelo executivo. Ao mesmo tempo, agora, com as emendas, não é papel do legislativo definir execução de orçamento. É definir o orçamento. Agora, quem executa é o executivo. Mas, com as emendas, no volume que se chegou, você tem, então, o legislativo fazendo papel do executivo. E no meio disso tudo, você tem o judiciário intervindo nas duas coisas, né? E a gente vai sendo levado a um limite. Uma coisa que era para conter virou um instrumento de fragilidade da democracia, né? Me exigiram aqui poder de síntese, né? Então hoje nós temos uma confusão institucional que cria uma convulsão também, é o conflito entre os poderes. Mas acho interessante a gente resgatar a gênese desse tema das emendas parlamentares. Na verdade, eu sempre me refiro aqui ao Vinícius, que é o nosso presidente, mas também nosso historiador, né? O surgimento do legislativo, do parlamento, foi o orçamento. O que se arrecada e como para controlar os poderes do rei. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Então, a principal, que diz assim, é legislativo. É bem assim, você tem leis aprovadas? Eu até tenho. Mas imagine o seguinte, são 513 deputados e 81 senadores. Se cada um aprovar uma lei por ano, nós teremos 584 leis por ano. Então, o legislativo, representando a sociedade, a principal tarefa é o orçamento e a aplicação dos recursos que são recolhidos. Fiscalização da aplicação dos recursos. Fiscalização da aplicação. Esse é o papel. Agora, povo define como vai ser gasto e o povo fiscaliza como é que o executivo está gastando. É isso. Então, claro, que tem as leis que têm que ser elaboradas a partir da vontade popular. Eu quando falei aqui que as leis que eu formulei e apresentei e aprovei sobre o cooperativismo, isso veio da minha cabeça, fui eu que fiquei olhando de longe, foi a convivência com vocês aqui na OCB. Essa convivência, eu recebi informações e até projetos elaborados para apresentar. Eu vou dizer que eu tenho o privilégio de ter alguns projetos de lei que escrevi, que passaram tanto pelo Paulo quanto pelo Jorge Felipe, né, e pelo Hugo também, então em âmbito federal, estadual, municipal, que eu tive a oportunidade de escrever, entregar, e o Paulo sempre foi muito generoso também, assim como o Jorge Felipe, né? O que é isso aqui? Só me explica para a gente brigar, né? E a gente sempre conseguiu passar. Vai dar problema não? Vai dar problema não. Então, dizendo o seguinte, é uma responsabilidade levar os reclamos da sociedade e transformar. Eu estava tenho conversado isso, eu nunca dei tanta importância às leis de minha autoria, que eu sempre entendi que o importante era participar dos movimentos, estar integrado nas lutas sociais para ser um instrumento dessas lutas. Lutar por um modelo de Estado, lutar pela saúde pública, olha aí, lutar pela segurança pública. Às vezes não é nem sobre fazer uma nova lei, mas garantir que ela seja cumprida, aplicada, que não adianta prever um sistema único de saúde se você não botou o orçamento onde precisa, né? Então, o papel do deputado que às vezes não aparece, e isso é ruim, né? O que de mais relevante se tem é como eu faço para cumprir o que está na lei. Não é fazer uma lei toda hora. Olha aqui, quer ver uma coisa? Eu acho que esse ponto que o Abdul trouxe é um ponto bem importante, porque a Constituinte, ela configurou um sistema, né, um projeto de país,
que incorpora o SUS e o SUS. Isso. Né? E eu acho que a Previdência, a gente fala tanto em roubo da Previdência, a gente pegou milhares de pessoas que nunca contribuíram e colocou lá dentro para receber. Justo, pessoas que ajudaram a construir o país também. É importante entender como que esses debates para construir uma Constituição com essa relevância, né, de universalizar o acesso à saúde, universalizar o acesso à educação. Países de primeiro mundo não fizeram isso. As pessoas caem na rua e morrem. A Bidu ficou doente nos Estados Unidos. Foi uma aventura, meu amigo. Custou $9 mil. $9 mil. Fazer uma outra observação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, as questões da mulher, a discriminação racial, a Constituição tem, assim, mesmo já tendo sido muito modificado. O direito de discordar, Paulo, que eu acho que a gente esquece muito disso. Claro. Hoje as pessoas vão lá e discordam, inclusive, do processo democrático, muitas vezes, sem saber que a Constituição garante a ela o direito de discordar. E falam que porque estão antes vivendo uma você não tinha o ditadura. direito de discordar. E falam que estão vivendo uma ditadura hoje. É isso. Então, Vão publicamente discordar na rede social, vão criticar, às vezes críticas que não são fundamentadas, mas não, porque isso aqui é uma ditadura. Para quem é mais velho, só lembrar, antes de qualquer programa de televisão, ditadura, o censo, censura nacional tinha que dizer se isso você pode ver isso ou não. Imagina com a rede social hoje a ditadura. Peraí, eu vou mandar o post lá para... porque, na verdade, o poder legislativo, isso é uma concepção minha, dentre os 3 poderes da República, o maior poder é o legislativo. Porque é o legislativo que representa o povo. É por isso que ele é o maior poder. Assim, a pátria é o povo. Então é o poder legislativo. O poder legislativo representa a totalidade da população. Não é nem a maioria. A maioria, no processo legislativo, vota, aprova as leis. Mas o poder legislativo representa toda a sociedade. O povo. Por quê? Acho que é importante explicar um pouco isso, a diferença entre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Por que o legislativo ele é mais representativo do que o executivo? Porque a sua composição resulta da manifestação da vontade popular através dos partidos políticos elegendo seus candidatos. Então essa e mais, hoje o poder legislativo está sendo muito oprimido. E deu razões para isso. E foi perdendo a sua capacidade de fiscalizar os demais poderes. Se existe um poder hoje acuado e muito mais fiscalizado do que qualquer outro, é o próprio poder legislativo. Claro que cometeu muitos erros. E nós estamos vendo aí, não é? Às vezes uma casa legislativa, frequentemente visitada para busca e apreensão, mandados de prisão, o descrédito, né? A perda da autoridade. Os presidentes da Alerj, por exemplo, assim como os governadores, andam sendo presos recorrentemente. Mas só para rapidamente, né? A questão do próprio orçamento. Então, a competência seria elaborar e fiscalizar. Mas na elaboração do orçamento, tem a participação dos parlamentares com as emendas, pô. O executivo manda a mensagem do orçamento, primeiro as diretrizes orçamentárias, depois o orçamento. Os parlamentares apresentam emendas de acordo com aquilo que carregou como compromisso, pelo voto que recebeu, e depois fiscalizar. Mas criaram, né, outras formas de participação. Eu costumo dizer o seguinte: você está vivendo em casa com a sua esposa, ela te dá a lista de compras. E você vai para o mercado ali, que é o teu orçamento dentro daquilo dali que ela mandou você comprar, o executivo mandou você comprar. Aí você chega lá e fala assim: não, pô, olha só, eu tenho um amigo que vai fazer um churrasco, eu vou colocar aqui uma cerveja. Eu vou colocar também aqui 1 quilo de linguiça, 1 quilo de carne aqui a mais. E você vai mexendo naquilo que o executivo definiu. A filha liga, traz biscoito. E aí começa, olha, se tirar daqui para comprar linguiça, vai faltar lá no colégio. E é justamente isso. Quer dizer, assim, você tem uma função ali de fiscalizar se aquilo vai ser comprado e executado lá na ponta, e você começa a colocar um montão de coisa ali dentro que não está na discussão do dia a dia. Que é o seu interesse, muitas vezes, pessoal, né? O churrasco, o interesse pessoal dele, o paralelo é esse, eu acho que é esse. Mas a emenda impositiva, a emenda de um parlamentar
e o Executivo tem a obrigação de cumprir. Esse ponto é importante, porque o churrasco você colocou ali. Mas antes, você teria que ligar para sua esposa e falar assim... Vai dar para fazer o churrasco. Exato. Agora, com a impositiva, você nem liga mais. Você botou ali churrasco, compra o churrasco. Mas como é que surgiu a emenda impositiva? Houve aquele escândalo chamado os anões do orçamento. Um grupo parlamentar que se reuniu, tendo força dentro do Congresso Nacional, e eles privilegiavam uns aos outros, levando recursos para os seus redutos, para obras, para várias coisas. E aí, então tem que ter um tratamento igualitário. Então estabeleceram que cada parlamentar teria direito a apresentar emendas dentro de um certo valor. E o Executivo deveria cumprir. Então, quem era de situação, quem era da oposição, seja lá o que for, cada um tinha para destinar aquele recurso para a sua base, para aquele tal. Mas era uma coisa muito limitada. Com o passar do tempo, a emenda impositiva foi crescendo. Aí, emenda de comissão, emenda de bancada, e depois criaram ainda, porque a emenda parlamentar ela era identificada. A emenda da bancada era identificada. Sabia para onde ia, quem pedia. Não, sabia para onde. E quem estava apresentando. Mas depois surgiu a emenda chamada a emenda PIX. A emenda do relator, a emenda secreta. E a emenda secreta em valores astronômicos. Mas isso não estava previsto originalmente na Constituição, né? Não. Isso foi uma... Mas o papel do relator do orçamento na Constituição, qual era? Porque como é que surge essa emenda do relator, né? O Legislativo manda primeiro as diretrizes, que é chamada LDO, depois ele manda a PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Aí começa a se discutir esse projeto de lei orçamentária. E aí os deputados fazem seus destaques, bota isso, bota aquilo, bota aquilo. Em toda lei tem um relator. Então, no orçamento, também tem o relator. O relator é para recolher as ideias, fazer e adaptando o orçamento, mas não privilegiando um ou outro. A grande questão é que como é que tem se dado a relação do Executivo com o Legislativo? Porque ninguém consegue governar sem ter no Congresso Nacional uma base de sustentação. E aí, né, assim, nós sabemos que tem uma parcela que não é pequena no Congresso Nacional, convencionou-se chamar de Centrão. O Centrão... Como é que ele surge? Conta. Se há governo, eu sou a favor. Mas em troca de benefícios. Pô. E a grande questão, e é uma questão muito dura, a gente não só identificar, mas também falar, é que se houvesse boa fé. Mas o problema é que incorporaram a corrupção, o desvio do recurso. Pô. A verba é destinada, mas vem superfaturamento, e às vezes destina-se o recurso e não é aplicado. Pô. Mas o senhor estava o que complica ainda mais. Na criação do Centrão, porque a gente fica ouvindo Centrão e cria aquela confusão, né? Porque Centrão parece que é um centro em termos de ideias, né? Um centro, tem a direita, tem a esquerda e teria o centro como um conjunto de ideias organizados. Mas não foi bem assim que o Centrão surge. Não surge em torno de um projeto, de ideias, de doutrinas. Existe uma diferença entre o Centrão da Assembleia Nacional Constituinte e o Centrão pós-constituinte. O Centrão na Assembleia Nacional Constituinte surgiu por quê? Porque a Constituição foi elaborada em etapas. Aliás, quero mandar até um abraço ao meu grande amigo Bernardo Cabral, que foi o relator da Assembleia Nacional Constituinte, mora no Rio de Janeiro. Está lá no Instituto dos Advogados, ele está... Bernardo Cabral, um grande amigo, né? Está aí com a sua idade, mas ainda com aquela carga histórica por aquilo que representou, principalmente na Assembleia
Nacional. Quero mandar um abraço do Luiz Alfredo Salomão, Vivaldo Alva, porque eu falei aqui em alguns constituintes, se eu não falo nos outros, né, é um horror, né? Eu tenho que falar nos outros também. Mas Aloysio Maria Teixeira, os que estão vivos, né? Que são poucos, né? Que estão vivos. Então, existiu a comissão de sistematização. A comissão de sistematização era a comissão que ia sistematizar todo o trabalho elaborado pelas comissões temáticas. Era a comissão, ia fazer a síntese e estruturar a Constituição. Claro que as comissões temáticas já representavam a sequência, a base do texto da Constituição. E quem organizou a comissão de sistematização foi o senador Mário Covas. E a comissão de sistematização, tem que dizer, o MDB, o PMDB, foi o partido que mais elegeu, a bancada do MDB, do PMDB, na Assembleia Nacional Constituinte, era muito majoritária. Muito majoritária. Eu integrei na Constituinte um grupo que chamava Movimento de Unidade Progressista. Era a chamada esquerda do MDB, que reuniu, que conseguiu, num movimento, atrair outros partidos. Então, mas o MUP, que era uma parte do MDB, tinha mais constituintes do que PDT, PT, PCdoB, PSB, tudo somado, para ver o tamanho da bancada do MDB. Então o Mário Covas organiza a comissão de sistematização com um perfil. E era a comissão divisor de águas, o regimento, ali eu digo assim, o relator do regimento da Constituinte foi o senador Fernando Henrique Cardoso. E o regimento privilegiava a comissão de sistematização para modificar qualquer dispositivo saído da comissão de sistematização, a maioria tinha que derrotar. Quando saiu o texto da comissão de sistematização, parlamentarista. Naquele momento não sabia ainda que regime que ia ter, né? Houve uma insurgência chamada de Centrão, que eles perceberam o seguinte: nós somos maioria, e esse texto que vem da comissão de sistematização, que tem privilégio na mão de direção da votação, foi elaborado pela minoria. Aí eles conseguiram modificar o regimento. O movimento do Centrão alterou o regimento da Constituinte no sentido contrário. Para aprovar o texto da comissão de sistematização é que tem que ter maioria, não para modificar. E aí a Constituição deixou de ser parlamentarista, passou a ser presidencialista, com as adaptações necessárias, porque veio parlamentarista. Mas no âmbito dessa discussão, qual foi a razão da escolha? Porque tem um porquê, o que pesou para esse grupo escolher? Porque, na verdade, existia um sentimento de que o presidencialismo é um pouco autoritário. A Assembleia Nacional Constituinte resultou da resistência democrática. Então, o parlamentarismo é uma forma mais democrática de governo, e que privilegia o poder legislativo, veja bem. Porque o presidente da República é o chefe de Estado, mas o governante é um representante do Congresso Nacional. O primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Entendeu? Então, escolhidos pelos partidos dentro do parlamento, que vão formar uma coalizão, que vai ser a coalizão de governo. Dizendo o seguinte, e enquanto essa coalizão estiver vigindo, o primeiro-ministro tem o cargo dele. Quando essa coalizão se desfaz, troca o primeiro-ministro. Não precisa de impeachment. É dizendo o seguinte, que o parlamentarismo reúne a solução para as crises. É mais fácil. Somente, né? Isso. Não tem impeachment, não tem desgaste, não tem... sobe outro. Mas gera aquele problema que a gente vê em vários países, olha né? Aqui. Que você troca e às vezes não consegue formar essa coalizão de governo. Porque os partidos não querem se juntar. Bom, mas a minha dúvida é o quê? Se a gente vinha de um processo autoritário, onde um concentrava o poder total, entra então numa redemocratização, discussão de uma nova Constituição, que vinha com um desenho parlamentarista.
que dava poder justamente ao Congresso. O que muda na cabeça dos legisladores da época de falar, não, a gente não quer poder não, peraí, vamos dar o poder de volta para um só. Não é isso, é que hoje tem essa como, assim, quanto mais vai chegando para a direita, é mais autoritário, mais presidencialista. Quanto mais vai chegando para o campo progressista, mais democrático. Essa não é um entendimento rudimentar, é isso mesmo. Pô. É isso mesmo. A direita tem como característica o autoritarismo. Então, a intenção dessa mudança, porque havia uma maioria de direita. Exatamente. Que pensava na volta do autoritarismo na mão deles, provavelmente. Na verdade, não é que pensasse na volta do autoritarismo. Eu não chego a esse ponto. Mas há uma forma de governo, um regime, né, que possibilitasse um mandando. E não um conjunto mandando. Mas a gente também não pode apresentar o parlamentarismo como se fosse essa Coca-Cola toda. Claro. Porque quem são os parlamentares hoje que iam ser empoderados nesse regime? Hoje, não ia ser um parlamento ideal. Hoje ia ser o parlamento de direita. Eu costumo dizer o seguinte, a gente extrema direita até. Há uma crítica muito grande ao parlamento como um todo, mas não dá para se negar, e assim, é muito claro, é o reflexo da sociedade. Claro. Assim, quem está lá são as pessoas que nós colocamos lá. Claro. O problema, a gente sempre falou desde o começo dos nossos programas aqui, Paulo, é a consciência no ato do voto. O seu voto vai refletir no destino do país, da tua cidade, do teu estado. Se você escolheu aos seus interesses pessoais, muitas vezes, em suprimento ao coletivo, beleza, você pode ser atendido ali numa questão pessoal, mas o coletivo sai perdendo nessa relação. Tinha um companheiro do PDT, quando eu fui do PDT, foi deputado federal, foi senador, foi governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares. O Alceu Colares era um amigo, né? E ele era muito alegre. Ele sempre chegava com alegria nas reuniões. E ele chegava sempre na reunião com a seguinte, chegava gritando: o voto é sua única arma, bota o seu voto na mão. Ele fazia até marchando: o voto é sua única arma, bota o seu voto na mão. Todas as vezes que ele chegava, todos nós cantávamos com ele: tem o voto. Mas eu digo o seguinte, eu tenho uma avaliação sobre como o cidadão, isoladamente, ele pode ter consciência da importância do voto. É um desafio. A gente às vezes está desempregado, está empregado ganhando pouco, problemas de saúde na família, problemas de alimentação. Ele tem 50 mil problemas e ele não consegue compreender como é que ele, com um voto, ele pode contribuir para solucionar. Para ele não é tão rápido. Então, né? Então o voto, por que a abstenção se dá mais nas comunidades carentes do que em Ipanema? Porque quem já resolveu os seus problemas quer manter a solução. Por que no Congresso Nacional a maioria dos parlamentares, a maioria é formada por empresários diretos? O trabalhador vota no empresário. O trabalhador não vota na hora da escolha. Qual o critério? Aí vem a compra de votos. Por isso que as elites têm medo da democracia e ficam vira e mexe querendo acabar com ela. Porque se os trabalhadores, não importa o regime de trabalho, mas se os trabalhadores, aqueles que precisam trabalhar para viver, votassem com algum grau de unidade, não tinha para ninguém. Não tinha problema. Olha aqui. E aí o que acontece? Como é que o voto hoje é conquistado? Aí tem as áreas dominadas, aí as casas legislativas vão sendo ocupadas também por representantes de comunidades que são reprimidas pelo próprio crime organizado. Poder econômico se transforma em poder político, né, Paulo? Exatamente. E você tem um Estado paralelo que detém poder econômico. Claro. Vira poder político, elege gente. Existe uma coisa muito interessante, né? Que é a discussão sobre o voto distrital e o voto proporcional. Por que será que quanto mais vai chegando para o campo conservador, maior é a defesa do voto distrital? Que é um voto majoritário. Você, em vez de ter todo o estado do Rio de Janeiro escolhendo seus deputados, você dividiria o estado em distritos e ali em cada distrito o mais votado ia ganhar. Então, por exemplo, Belfor Roxo,
Podia virar um distrito. E ali só o mais votado ia ganhar. Você não ia ter mais um sistema proporcional que permite que pessoas, né, que representam causas que não são tão pujantes a ponto de eleger alguém majoritário, uma causa animal. Dificilmente um município inteiro vai votar ou metade em alguém que defenda a causa animal. Mas se você distribui aquilo num distrito grande, num estado inteiro, você consegue eleger alguém para representar a causa animal. Ou as cooperativas. Olha bem, o peso do poder econômico passa a ser muito maior nos distritos, que é mais fácil a influência. Mas deixa eu fazer uma propaganda aqui rápida, que eu não posso perder essa oportunidade. Mas falando, a proteção animal, eu sou o deputado que tem o maior número de leis ligadas à proteção animal. Olha, vou depois mais aquela, está na causa, vai receber as minhas leis para analisar e merecem, para avaliar, né, na hora de votar. Será que ele merece o voto? Tem que verificar isso, né? Isso no momento oportuno. O Paulo tem uma produção muito surpreendente, assim, quando você pensa na origem, homem, branco, militar, aí você olha, tem o maior número de leis da produção animal, tem acho que o maior número de leis, ou pelo menos as mais relevantes na proteção da mulher, na saúde da mulher, no âmbito do estado do Rio, né? Ele tem uma produção legislativa que é muito fora do que é o comum. Do que vocês no cooperativismo, do cooperativismo. Né? Assim, eu estou dizendo o seguinte, hoje... Da mulher você tem algumas que são bem relevantes, eu acho. Não, tem a lei sobre... Na rede pública, a prevenção e o tratamento da endometriose. Um dia de folga para a mulher para a realização do exame preventivo do câncer de mama e do colo do útero. E para o homem, a próstata. Eu tenho algumas leis, tem outras leis ligadas à saúde. Eu quando olhei as minhas leis, eu mesmo me surpreendi, falei, veja só, né? Que maravilha, hein? Que representante já esteve presente aí nessas casas legislativas para ter tido tanta preocupação com problemas graves, né, enfrentados não só pelas mulheres, né, mas pelos bichos, né, também, né? Mandar um abraço, porque hoje o Brasil é o país, né, que tem o maior número de pets, olha aí. A economia é um ramo da economia que cresceu muito importante no Brasil, tal a dedicação de parcelas expressivas. Eu tenho lá em casa, eu sei que é caro. Na proteção animal. Gira. Eu tenho 3. Então como é que se diz? Faz parte da família, né? Você sabe, então, uma coisa interessante? Eu tenho só um ponto engraçado, né? Morreu uma gatinha que a gente tinha, que era de rua, e eu falo para minha filha, não, a gente perdeu uma gata de R$20 mil, porque ela era de rua, mas quando ela teve problema, a gente gastou R$20 mil. Então foi o bichinho mais caro que eu tive. Mas sabe que, agora eu vou falar uma coisa aqui, a gata, uma gatinha lá de casa, que quando morreu, tá lá, tem a sepultura da gata, com a cruzinha lá. A gata era paixão, né, na casa, mas só fazer uma coisa. Eu agora, antes de vir para cá, uma coisa que eu observo muito é a população de rua. Sim. A população muito de presente rua. aqui no Rio de Janeiro. Grave. Mas eu passo olhando muitas dormindo na rua com seu cachorrinho. O cachorrinho dormindo junto. Sabe, Paulo, que aquilo ali é um elemento de segurança para aquelas pessoas ali, porque com um ataque, a gente sabe o que acontece, tá aí, a mídia mostra, né? Você tem pessoas que não se identificam com a semelhança daquele dali, né? Acha que dali é um ser inferior. E o cachorro é algo que defende, que protege ali e tal. Para dizer uma coisa, que chegou alguém. Eu hoje, conversando com o Renan, que veio comigo, eu vou elaborar um trabalho, porque não é possível. Falando na revitalização do centro, né? A questão do turismo é muito impactada por isso. Você chega nas regiões mais favorecidas, às vezes Copacabana, você está no restaurante, vem um e pede o resto da comida. Isso é uma coisa dura. Mas a questão da higiene, não é possível com tantos imóveis
públicos desativados aqui no centro, que eles não construam uma espécie de albergues para dormir à noite, Pra tomar banho, tá? O atendimento à saúde a essa população de rua. Não é ficar aquilo, mas vamos, tá bem, não pode, vai ser compulsório, vai botar um carro recolhendo no peito. Não, aí você oferece a alternativa para o atendimento, para a solução daquele problema específico, que é a higiene e o sono, pô. E esse a saúde tem tudo a ver com o nosso objeto aqui, que é a Constituinte, porque a Constituinte, no seu preâmbulo, já diz que todo mundo é digno, que há uma dignidade humana, há um princípio cidadã, né? de dignidade humana. Por isso que a gente tem benefícios de previdência, mesmo para quem não contribui. Por quê? Porque o entendimento que surgiu na Constituinte coletivo, é que todo indivíduo é digno. Tendo contribuído, não tendo contribuído, estando preso, não estando preso, e que ninguém pode ser legado à indigência. O Estado tem responsabilidade sobre toda e qualquer pessoa. A dignidade da pessoa humana está na Constituição, dentro dos princípios fundamentais. É um dos princípios fundamentais. No artigo 1º está lá a dignidade da pessoa humana. É um deles. Então, é duro verificar, não é? As pessoas ao relento ali, morrendo de frio. A São Paulo vem dizendo, quantos morreram essa noite? São pessoas que perderam tem um problema, Paulo. Mas deixa eu só dizer uma coisa rápida. Sim. Muita gente pensa que as pessoas que estão dormindo na rua são pessoas que não têm casa. Temos aqui no centro da cidade, e eu agora não tenho mais contato com nenhuma, verdadeiras repúblicas com mini-moças, que não, a questão da volta para casa, longe, para o trabalho no dia seguinte. Dormem na rua e fazem a higiene no local de trabalho, pô. Porque não tem como ir voltar. A questão da mobilidade, a questão do transporte coletivo, transporte de massa. Eu ando aí pelo Rio de Janeiro, né? Vejo os ramais ferroviários desativados de passageiro, um crime que foi cometido, porque privatizaram a rede ferroviária federal e preservaram só o transporte de carga, praticamente. O transporte de passageiros foi sendo relegado ao segundo plano. Então temos aí ramais ferroviários desativados, pô. Imaginar ali que a Leopoldina, ali, na Francisco Bicalho, já foi, não é? Um terminal ferroviário. Pô. Eles destruíram a ferrovia. A gente vê aí, passa aquele trem, né? Aquele monte de vagão que vindo lá da siderúrgica. Passa no interior do estado. Aí, um monte de estação ferroviária desativada, era estação de passageiros. Pô. Mas são muitas. Sai daqui para Campos, vai lá para o lado de Rio Claro, tudo. Sai de Petrópolis, vai passando de estação ferroviária. Um crime, um investimento caro para privilegiar o transporte coletivo. Pô. Então, mas aí foi feito no interesse do empresário de ônibus, né? Claro. A maior máfia desse estado comprar. Então, como é que se diz? São preocupações, né? Que diz que quem se preocupa com os bichos é muito mais humano. Olha aí. Né? Eu brinco e digo... Você está esquecendo que o ser humano é um bicho também. Né? Mas a desumanização... Hoje nós estamos vendo a desumanização acelerada. Imaginar que a própria inteligência está sendo substituída. O virtual, a inteligência artificial. Olha bem. Então nós estamos deixando de ser reais. Hoje os relacionamentos sociais são muitos, né? Bem artificiais. E às vezes eu falo para meus alunos que é muito mais artificial do que inteligência. Pelos trabalhos que eles me entregam usando a inteligência artificial. Rapidinho, só para... Vamos lá. Uma questão aqui com relação principalmente à população de rua. A gente tem o problema é que a sociedade vê essas pessoas como uns fracassados, de certa forma, e pensam nelas como sub-humanos. Né, não conseguem ver ali que é outro ser humano, efetivamente. E esse é um discurso muito complicado, porque a construção dessa meritocracia digital que é colocado nas redes, de que você pode tudo, você consegue, você chega lá, nem todo mundo pode tudo, nem todo mundo consegue tudo. O cara se sente frustrado e acha que ele ali ainda é o mais frustrado do que ele, ainda merece menos do que ele. Né, é algo que a gente precisa rever, porque a gente precisa trazer realmente a questão da humanidade à frente, porque no final das contas, meu amigo,
Não vai ter uma IA que vai te acudir quando você cair na rua com perna quebrada. É outro ser humano que vai estender a mão. E aí quando estava... Estourar uma guerra aí, não vai ser uma IA que vai cuidar do teu ferimento ali, vai ser alguém que vai te colocar no ombro e te carregar. Eu, quando estava no serviço ativo da Polícia Militar, eu fiz um trabalho sobre a mendicância, a população de rua. E me lembro que na Lapa encontrei um que estava completamente... E ele falava muito bem, aí me surpreendeu o preparo, né? Aí ele falou, Major, não tem jeito, eu não tenho mais salvação porque eu já perdi a minha dignidade. Falei, imaginar isso de uma pessoa, né, que tem consciência da situação a que chegou e não tem força para romper com aquilo. Já se sente impotente e não tem política pública para estimular. Não é que não tenha. Eu digo assim, não tem, a coisa não é massificada. Pega um avilozinho, dá como exemplo. Olha aqui, Criança Esperança, tudo bonitinho. Tá bem, mas aquilo ali não é um massificado. Olha aqui, ó, é assim que nós queremos para todas elas. Mas se não houver uma política pública, ficam assim esses e não nichos. É que não existam formulações. Na própria Assembleia Constituinte havia uma proposta que fosse garantida uma renda mínima a qualquer brasileiro, independente de qualquer condição. Algo muito voltado à Europa, né? ao bem-estar social. A gente vai acabar passando por isso agora, em algum momento. O pessoal está chamando minha atenção. Tem que ter um tempo. A gente vai acabar passando por isso da questão da renda mínima universal. Em algum momento a gente precisa discutir isso, porque o conceito de tecnologia mudou, né? A tecnologia era completar o humano, agora é substituir o humano. Por mais que eventualmente os alunos não estejam sabendo usar a IA, em breve a IA também não vai acabar prescindindo desse saber. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está com um pouquinho de tempo, e trazer aqui uma curiosidade, né, minha. Eu acho que, por mais que a gente se fale sempre, eu nunca te perguntei. Dentro da Constituição, a gente tem diversos artigos sobre o cooperativismo, né? Desde o artigo 5º ao 146, lá no capítulo da ordem econômica. E aí eu trago uma curiosidade para quem está assistindo, né? O Brasil, ele não é um país capitalista, ele é um país de economia mista, que tem 3 sistemas econômicos, né, previstos na ordem econômica constitucional. Você tem a livre iniciativa, a livre concorrência, que eles tiveram vergonha de escrever, e aí essa é uma pergunta, tiveram vergonha de escrever capitalismo, né? Mas está lá. O segundo é a economia de Estado. Você tem setores que são extremamente planificados, controlados. O Estado diz o que pode, o que não pode, intervém nos contratos, intervém na relação privada, né? E o terceiro é o cooperativismo, que também está lá e não é à toa. A minha dúvida é, você acompanhou esse processo de discussão nesses 2 pontos, tanto do cooperativismo ao longo da Constituição, a inserção sobre quem puxou isso, como isso era debatido e apresentado, e o outro é sobre essa estrutura, né? O povo teve vergonha de escrever capitalismo na Constituição? No Brasil, os próprios capitalistas mais ferrenhos, eles não assumem que eles são capitalistas, eles têm medo, mas eles agem, têm poder político e eles são dominantes, tem que dizer isso. A acumulação capitalista no Brasil é escandalosa. A exclusão, quando a Constituição previu renda mínima, vocês não imaginam a reação a isso. A reação na Constituinte, povo. Olha aqui, a reação agora em relação à jornada de trabalho, 5x2. Eles querem. Sabe por quê? O que o Vinícius sempre diz, né? A gente é um país rico com muitos pobres. A gente não é um país pobre. Não. Porque não distribui. Isso sempre falo que é verdade. Acho que a coisa é pobre. O avanço tecnológico deveria ter a finalidade de reduzir a jornada de trabalho. O trabalho dividido por todos. E para dividir por todos, cada um tem que dar a sua contribuição. Qual é a imagem bíblica do paraíso? Todos querem ir para o paraíso, querem viver no paraíso. Estou no paraíso. O descanso eterno. É isso. Não é o descanso eterno, é o paraíso em vida. Não é acreditar que tenha um outro lado.
A imagem bíblica do paraíso é aquele lugar em que ninguém faz nada quase. Todo mundo é lento, estiga a mão, pega a fruta, não sua. Mas não querem isso, querem a escravidão mesmo, querem que o sujeito fique ali, ó, preso. Olha, quando eu falo desse tipo de vida, eu estava conversando com um policial militar, cabo. O cara tem a jornada de trabalho dele na unidade, na primeira folga ele pode fazer o extra, e depois tem o segurança prevente para a segunda folga. Então o camarada perde a família, ele não tem sossego para fazer um saláriozinho um pouco melhor. Ele tem que sacrificar a folga. E aí, com o estresse profissional causado pela violência, a política de emprego, confronto, não sei o quê, a saúde mental, suicídios estão enlouquecendo. Não, e essa ideia que foi colocada na Constituição, né, de em vez de chamar de capitalismo, chamar de livre concorrência, como se houvesse um livre mercado em que as pessoas em igualdade de condições competissem e saíssem os melhores. E aí quem fosse mais bem sucedido, de fato, fosse porque é melhor. Isso ignora o fato de que as pessoas estão tudo menos numa posição de igualdade de concorrência. E que os interesses não estão competindo de maneira igualitária. Chamado liberal. Não, eles se utilizam da liberdade para criar a escravidão. É a livre iniciativa, é a economia de mercado. Tá bem. Mas quem é que tem possibilidades de ser inserido nesse modelo? Então, deixa eu quero concluir em relação aos meus queridos companheiros lá da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também. O sacrifício, o adoecimento, culminou, sabe com o quê? Aumentaram o tempo de serviço. Ao invés de 30, botaram 35 anos. Quando tudo demonstra que deveriam reduzir o tempo de prestação de serviço, eles aumentaram de 30 para 35 anos. Sabe qual é o argumento? O equilíbrio atuarial do regime previdenciário. E aí descobrem que botaram no Banco Master 1 bilhão, não sei o que, o dinheiro dos investimentos temerários de um fundo previdenciário que está sendo preservado, aumentando o sacrifício do desgraçado lá na ponta. Quando a gente fala que o dinheiro que foi para lá foi o dinheiro do trabalhador, é bom que as pessoas lembrem disso, não foi o dinheiro do Estado, foi o dinheiro da Previdência do Estado, é o dinheiro dos trabalhadores que colocaram lá, foi o desconto. As pessoas não sabem a origem do dinheiro. É o fundo, é o fundo. De qualquer maneira, é o capitalismo feroz no Brasil. Não, mas eles tiveram vergonha, nas discussões lá, né, no bate-papo, eles tiveram vergonha de escrever capitalismo? Porque assim, hoje tem isso está até um pouquinho mais... Pessoal de direita, extrema-direita, eu sou capitalista, eu acredito, e está tudo bem, faz parte. A minha dúvida é, lá nas discussões da Constituinte, por que eles disfarçaram isso na Constituição em vez de escrever o Brasil é um país que é de economia mista, com capitalismo, economia de Estado e o cooperativismo? Eu não sei assim. Não teve intuir por que essa palavra bonita, né, que orienta aí a vida nacional, por que não foi? Mas porque na verdade é melhor não colocar. Porque eu não quero assumir, pô. Mas e o cooperativismo aqui, na discussão? Você participou disso? Aqui, ó, até você sabe que da proximidade que eu tinha com seu pai também, que está sempre que eu estou com você, vou me lembrando dele, né? É uma loucura isso. Encontrei um porteiro numa escola que ele falou: Paulo Ramos, eu sou conservador. Eu falei: o que é que você quer conservar? Você quer conservar o seu salário? Você quer conservar os seus direitos previdenciários? Você quer conservar a sua jornada de trabalho? Aí ele ficou me olhando. Se você é conservador, você me diz, o que é que você quer conservar? Aí ele ficou me olhando com aquela cara assim. Aí eu falei, me desculpa. Pauta moral com a pauta social. É isso. Eu falei, ele é moral nas pautas, ele conserva nas pautas morais e confunde com as pautas sociais, e aí que realmente faz um balaio de gato. A relação de gênero dele, que ele deve chegar em casa e não fazer nada. Aí ele quer conservar a ascendência dele sobre a esposa dele, sobre a filha dele. Isso ele deve querer conservar. Deixa só... Com toda a omissão na visão
doutor Abdu, da palavra capitalista na Constituição. A Constituição é capitalista. Sim, muito sim. bem. Mas também é cooperativa. Mas a grande crítica que o campo liberal faz à Constituição, que ela consagrou muitos direitos, tem tantas vezes a palavra direito e não tem dever. Com tudo isso, nós estamos vendo essa tragédia da exclusão. Se a Constituição fosse cumprida, o Diese diz assim, um dos principais artigos da Constituição inconstitucionais é o salário mínimo. Salário mínimo nacionalmente unificado. Aí vem os direitos. Alimentação, habitação, vestiário, transporte, previdência. Aí calcula lá. Para realizar os direitos que estão na Constituição inerentes ao salário mínimo, o salário mínimo deveria ser 6 vezes maior o que é o salário mínimo nacionalmente unificado. A Constituição não é cumprida. Por quê, meu querido? E o descontrole é muito grande. Pô. O lucro, a taxa de, assim, é a taxa de ganância. O lucro é chamado taxa de ganância. É a ganância, pô. O sujeito acumula de tal forma que ele tem para todas as gerações seguintes dele, se elas existirem, pô. É uma confusão muito grande do que é ser trabalhador e do que é ser, vamos dizer assim, uma elite dominante no país, efetivamente, né? Infelizmente, o cara que trabalha, que tem uma padaria, ele acha que ele é o elite dominante, ele não é, ele não tem essa consciência, ele é só trabalhador. Se ele sair da padaria, a padaria quebra, meu amigo. Não, mas esse é um ponto importante, né? Existem algumas questões que as pessoas não compreendem. O fato de você ganhar 100 mil reais, 200 mil reais por mês te faz rico, mas não te faz elite. Não te faz elite. A classe média... Classe média. Só define, classe né? média está aí, com o tampão. Classe média. Entendeu? É duro. Aliás, nem todo bilionário, inclusive, entra para a elite automaticamente. Estão acabando. No Brasil, pelo menos, você não é um de nós. Estão acabando com a figura do trabalhador. O microempreendedor individual. PJ. O sujeito é contratado como sendo um empresário para o patrão não pagar os direitos previdenciários. E aí vem uma questão é empresário que, que eu vou trazer agora a diferença para o cooperativismo. Que o cooperativismo não é um sistema para suprimir os direitos trabalhistas. O cooperativismo é para dar a verdadeira igualdade. O cooperativismo não só preserva os direitos, o cooperativismo dá o protagonismo ao trabalhador. Ele não tem patrão. No cooperativismo não existe a figura do patrão. Ele é um igual, cada um com a sua participação e tendo a divisão do resultado. Mas tem um desafio, a gente está num desafio nesse sentido. Esses dias eu estava olhando uma comparação de estruturação empresarial do Brasil com outros países. A gente tem um problema, a gente não tem média empresa, praticamente, comparando com vários países. Por quê? A gente tem mega empresas, entre as maiores do mundo em alguns setores. A gente tem milhões, milhares de pequenas empresas e agora milhões de MEIs. Mas a média quase não existe, que é quem segue distribuindo. Porque a gente construiu uma lógica jurídico-tributária a partir de algumas coisas, inclusive, que são da regulamentação da Constituição, que impedem essa transição. O cara que está no MEI, por exemplo, quando ele bate o teto, se ele sair, o custo tributário que ele tem, dependendo do quanto ele saiu, torna ele inviável na operação. Então, o que ele faz? Ele recusa trabalho, ele recusa, eu não vou crescer. Ele também não entra por cooperativismo, e isso é uma crítica que eu tenho feito recorrentemente. Alguns, inclusive dentro do CMCB, não gostam de ouvir isso, mas o cooperativismo deixou de ser para pobre por conta da tributação. Muitas vezes a gente recebe grupos e a gente analisa. Se o seu negócio, então, 7 costureiras, vai render menos do que o MEI, fica no MEI, trabalha junto, faz um acordo entre vocês, divide aluguel, dá o jeito de você, não monta uma cooperativa porque vai ganhar menos do que você ganha hoje com o MEI. Não vale a convergência. E aí isso mantém as pessoas dentro de um limite
e impede que o Brasil siga para essa construção de médias empresas, impede que outros empreendedores, empresários subam. E esse é um problema nacional e talvez seja uma estruturação até dessa elite, né, para que a gente não avance. É que na verdade, né, existe o pequeno, existe o médio, tem aí os estudos sobre a proporção. Mas no Brasil, nós acabamos também com as grandes empreiteiras ali. Isso aí foi no interesse estrangeiro, né? Eles que se utilizam. Claro que tem que combater a corrupção. Mas o objetivo não é acabar com a corrupção. Jogou fora o bebê junto com a água do banho. Então você e vai, não tem você vai um deputado. Você vai no clube de engenharia aqui, conversar com os engenheiros que perderam seus postos de trabalho. As grandes empresas disputar, construíam tudo, ferrovia, aeroporto, via. No Brasil e fora do Brasil. Tudo que se imaginar, já estavam disputando no exterior com as grandes empreiteiras. E agora a gente chega aqui, cadê? Eu vou dizer, se eu fosse deputado, um dos primeiros projetos de lei que eu trabalharia era sobre a preservação das empresas privadas e públicas dentro do âmbito da corrupção. Você tem que afastar as pessoas, não acabar com os negócios. Os negócios tinham que ter intervenção, tinham que ser mantidos. Deixa eu dizer por não quê? teve um deputado que trabalhou isso depois da Lava Jato? Deixa eu dizer, por que isso? Porque as grandes empreiteiras não eram sociedades anônimas. Eram empresas que tinham o dono. Mas não importa, Paulo. Não, estou dizendo, foi por isso. Não, a destruição foi possível, ou foi mais facilitada, porque era uma família. Então foi mais fácil destruir o empreendimento, pô. Foi mais fácil, porque destruíram as pessoas. Não tinha sucessão. Não tinha sucessão ali. Mas se fosse um país sério, o que você fazia? Vai ter intervenção, o negócio vai seguir, vou estabelecer um interventor, a família está afastada, a gente vai apurar, se depois ficar comprovado, devolve-se a empresa. Atenção, muito similar nos Estados Unidos com a Lockheed Martin. A primeira coisa que o governo fez foi: a empresa ninguém mexe. A empresa ninguém mexe. Pega o pessoal e as pessoas vão ser presas, mas a empresa ninguém mexe. A grande questão é a discussão sobre o intervencionismo do Estado, quais são os limites. Mas nesse caso é a preservação da empresa. E dos empregos, né? E dos empregos. E da riqueza. Esse caso é um intervencionismo positivo. É que o Estado tem que ser intervencionista, pô. Tem que ser necessariamente intervencionista. Isso. Eu tenho certeza com o papo com o Paulo, essa 1h30 que a gente ficou aqui é muito pouco. Até porque eu tenho uma vivência com o Paulo de muitos anos, eu sei que a gente já teve conversas de horas e horas numa tarde sobre o país, sobre o Rio de Janeiro, sobre o cooperativismo. Queria te agradecer, meu amigo, por estar aqui com a gente. Eu reconheço em você um grande cooperativista. Obrigado. Fico muito feliz que a gente conseguiu. A primeira vez que eu fui a Rochdale, que é o berço do cooperativismo mundial, eu fui na companhia do Paulo em 2012. Paulo, que é também ligado às cooperativas de crédito, é um cooperativista, ajudou muito nas cooperativas aqui no Rio de Janeiro, pôde vivenciar essa experiência comigo. A Abdu estava junto também, né, Abdu? Foi a primeira vez que nós fomos lá, inclusive. Então tem alguém que mais do que o discurso tem a prática, né? Isso me deixa muito feliz e eu tenho nele um grande amigo. E sempre comprou todas as brigas, não importa qual era a briga, é para o cooperativismo, estou comprando. Um grande amigo, uma pessoa que apoiou o meu segmento em momentos muito difíceis, apoiou o cooperativismo, então fico muito feliz em ter você com a gente aqui, Paulo. Eu que agradeço. Agradecer a Maíra, que está aqui sempre botando a gente no eixo. Abdu, um grande companheiro de vida que está aqui nessa missão cooperativista, e pedir para que você, Paulo, dê um recado final. Agradecer muito, né? Já conhecia os dois, né? O Vinícius. Não é de hoje. Não é de hoje. Aliás, um sofrimento muito grande do ramo cooperativista, que ele teve a participação que deu a ele destaque na liderança, né? O transporte alternativo. Uma luta muito grande numa situação de repressão, de contra a maior máfia desse estado. Muito desigual, né? A FETransport. Foi uma loucura aquilo. Mas também conheci a Maíra.
né? Eu, quando fico diante de um... Está aí o ex-governador para dizer que a gente estava certo, né? O ex-presidente do Teto que foi lá passar uma temporada no presídio para dizer que a gente estava certo. É isso. Diante de uma cientista política, me sinto um aprendiz, né? Então, a oportunidade eu agradeço muito e obviamente, estarei sempre à disposição, esperando, né, que eu possa dar mais contribuição, estando exercendo o mandato, que aí a força fica maior. Muito obrigado. Obrigado. Então, meus amigos, fechamos mais um episódio aqui do nosso Resenha Cop. Espero que vocês aproveitem. A gente vai ter outras pessoas que a gente vai estar continuando convidando aqui para discutir, sempre com a presença da Maíra, da Bidu, minha, e um convidado sempre muito especial. Poucos serão especiais como o Paulo, mas sempre muito especial. Obrigado, meus amigos.